Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com você? Eu espero que sim. Galera, semana passada aqui no canal eu fiz uma promessa que eu iria trazer um vídeo, emitindo minha opinião sobre quais jogadores o Vasco deveria ficar para o ano que vem, quais jogadores o Vasco deveria dispensar, quais jogadores o Vasco poderia negociar, emprestar e tal. E isso eu fiz em live, ficou uma live sensacional que eu fiz no domingo, Muita gente apareceu, muita gente boa comentando, sabe? Muitas pessoas discordaram de mim, eu acho que isso é natural, sabe? Alguns jogadores ali, mas no final das contas eu acho que ficou uma planilha bem... que emite bastante minha opinião. Eu acho que eu consigo ter uma explicação para todas as minhas escolhas, E isso eu vou trazer para vocês hoje de uma maneira mais enxuta, Porque na live foram 2h30 e o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, uns 10 minutos, acredito eu. Não deve passar muito disso, Então, já a gente vai pro conteúdo, a gente só lembra algumas coisinhas, que estão acontecendo com o Vasco. Hoje foi um dia um pouco mais tranquilo, a gente já estava esperando, Alexandre Matos já chegou aqui no Rio de Janeiro, inclusive ele já conheceu as instalações do Vasco, então nos próximos dias acredito eu que o Alexandre Matos vai começar a se movimentar em relação a contratar jogadores, em relação a dispensar jogadores, Então, cara, Alexandre Matos, toda a sorte do mundo. A gente lembra que o Vasco tá sendo muito rápido, Na quarta-feira da semana passada teve o jogo do Livramento, ali contra o Bragantino. Já na quinta-feira, um dia após, teve a demissão do Paulo Brax, que eu achei corretíssimo, E hoje, o Vasco, aliás, ontem, na segunda-feira, o Vasco já apresentou o Alexandre Matos. Inclusive, como eu falei pra vocês, ele já chegou aqui no Rio de Janeiro hoje. Então, acho que o Vasco tá sendo bem ligeiro, o Vasco tá sendo bem rápido, e isso eu gosto, cara. Isso é positivo, A segunda coisa, que saiu agora em alguns portais, que o Vasco tem negociações avançadas para renovar com o Ramon Dias até dezembro de 2025. Muitas pessoas podem falar, mas como assim? O Ramon Dias ele tem contrato até 2024, para que renovar? Porque, cara, querendo ou não, o Ramon Dias ele é um técnico que ele se valorizou, Então, acredito eu que ele deva aumentar o salário dele, deve aumentar, até talvez como recompensa, pelo trabalho que ele fez nesse ano, tirando o Vasco de uma possível Série B em 2024, Então, renovando o contrato ali, você também altera os valores e provavelmente o Ramon Dias vai ganhar mais. E eu tenho quase certeza, cara, assim, no meu ponto de vista, na minha opinião, que ele vai continuar. O Vasco contratou um grande diretor de futebol e acredito eu que isso motiva também o técnico, Motiva o Ramon Dias. Então, rapaziada, vamos pro conteúdo do vídeo? Vambora, que eu vou emitir minha opinião pra vocês. Mais uma vez, foi em live e agora em vídeo. Antes da gente mudar, eu gostaria de, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, que me ajuda demais, deixa um like aí também. E por favor, escreva na barra de comentários se você concorda ou discorda de mim, tranquilo? Com respeito a gente consegue fazer tudo, lembrando, sem xingar e tal, porque agora é um momento leve, acredito eu pro torcedor vascaíno, é um momento leve. Tensão foi na semana passada naquele jogo contra o Bragantino, Já falei demais, vamos pro vídeo? Vambora, valeu! Rapaziada, voltando agora, sem muita delonga, já vou passar pela legenda. Quem está em verde é que pra mim deve ficar e ele é titular. Em laranja pra mim é aquele jogador que agrega no banco, Pode agregar no nosso elenco. Em vermelho pra mim é aquele jogador que é rua e fora. E em azul é aquele jogador que o Vasco poderia emprestar pra quem sabe esse jogador conseguir evoluir em outro clube e o Vasco resgatar ele em outro momento. Tranquilo? Então vamos lá, começar aqui pela defesa, começar pelo Léo Jardim. Eu acho que não tem muito segredo, acho que o Léo Jardim fez uma temporada espetacular, se não me engano ele é o líder de defesas nesse campeonato brasileiro, e o Léo Jardim que a gente, agora pegando de bate pronto, eu me lembro aquele jogo contra o São Paulo, que ele defendeu um pênalti, eu me lembro aquele jogo contra o Goiás, que a gente empatou, mas a gente poderia ter perdido no segundo turno, jogando lá em Goiás. O Léo Jardim pegou demais também naquela partida, então eu acho que o Léo Jardim fica e é titular. Eu acho que a maioria dos torcedores vascaínos deve pensar igual a mim. Lembrando que se vocês quiserem ver uma avaliação mais completa, vocês podem entrar na live que eu fiz, que está gravada aqui no canal, que lá eu tenho uma explicação um pouco maior, vamos dizer assim, mais detalhada sobre as minhas opiniões, tranquilo? Aqui sobre o Ivan, eu acho que o Ivan é um jogador que ele agrega assim no banco, apesar da gente ter visto pouco do Ivan, a gente viu o Ivan lá nos Estados Unidos, na pré-temporada do Vasco, um pouquinho, se não me engano, 2 jogos no campeonato estadual, no Carioca, logo depois o Léo Jardim virou titular absoluto, mas eu acho que o Ivan é um grande goleiro reserva, cara. Acho que a gente tem um grande goleiro reserva, um goleiro que já foi muito falado, no futebol nacional, por tudo que ele fez na Ponte Preta e tal. Então eu acho que o Ivan, sim, ele pode continuar no Vasco, eu acho que ele agrega no banco. O Puma Rodrigues, pra mim, é rua e fora. Eu acho que o Vasco tomou
Acho que o torcedor sabe disso, cara. O que o Vasco tomou de gols pelo lado direito esse ano não tá escrito, cara. Não tá escrito, sabe? Sim, ele teve agora no final alguns gols, né? Ajudou a gente ofensivamente. Mas, cara, o Vasco poderia ter conquistado muito mais pontos se o Puma tivesse mais atenção, tivesse mais qualidade defensiva, né? Então, pra mim, é rua e fora. O Léo Pelé, eu acho que é um jogador que ele agrega no banco. O Léo Pelé, eu acho que ele sofreu demais com suas duplas de zaga. O Léo Pelé, no começo do ano, muitas das vezes, jogou com o Miranda, jogou com o Zé Vitor, jogou com o Robson Bambu. Então, eu acho que o Léo Pelé, ele sofreu demais, cara, com suas duplas de zaga, né? Então, eu acho que o Léo Pelé, pela idade dele, eu acho que ele agrega no banco. E eu acho que ele poderia continuar no Vasco para o ano que vem. Aqui um momento controverso, né? Que para alguns torcedores que estavam na live, muita gente falou, não, você tá errado, isso, aquilo. Cara, eu acho que o Maicon pra mim é rua e fora, mas eu acho que é um jogador que eu agradeço demais por tudo que ele fez, mas lembrando que essa é minha opinião, né? Eu acho que, cara, a idade pesa muito, cara. A gente ficar com dois zagueiros já com mais de 33 anos, cara, eu acho que é muito pesado, né? Então, eu escolhi no meu raciocínio entre Medel e Maicon. Eu prefiro ficar com o Medel. Por toda a experiência que o Medel tem, né? Um jogador mais vitorioso, muito mais vitorioso do que o Maicon. Então, eu acho que pra mim o Maicon, ele é rua e fora, mas agradecendo muito por tudo que ele fez pelo Vasco, cara. Então, pra mim, essa é a minha opinião, que deu muita discussão lá na live, tranquilo? Lucas Piton, acho que não tem erro. Lucas Piton, pra mim, dessa lista, em todas as posições, foi o jogador mais regular do Vasco nesse ano de 2023. Impressionante, é um jogador com vários cruzamentos. Se eu não me engano, também ele é o líder de cruzamentos certos nesse Campeonato Brasileiro, né? Defensivamente também ele tem sua regularidade. Falhou como todos os jogadores falharam, né? Eu me lembro, eu destaco o jogo contra o América Mineiro, onde ele deixou o atacante adversário cruzar, né? Mas no geral, um jogador muito sólido. Até no momento que a gente estava naquela draga do Barbieri, eu acho que o Lucas Piton, ele fez sim um bom ano com a camisa do Vasco, tranquilo? E espero muito que ele continue, cara. O Jefferson é um jogador que a gente viu pouco, né? Veio do Atlético Goianiense, então não tem nem muito o que falar, pra mim é rua e fora. Gabriel Dias também, que teve muitas lesões, né? Então, ele até teve uma oportunidade ali contra o Atlético Mineiro, mas ele voltou a se lesionar. Então, cara, com certeza um jogador que, no meu ponto de vista, não tem que continuar no Vasco para o ano que vem, tranquilo? O Medel, cara, como eu tinha falado, eu optei, né, escolher um zagueiro. Acho que o Vasco tem que trazer zagueiros com mais um pouco mais novos, né, para jogar ali do lado de um zagueiro experiente, que no caso seria esse zagueiro Medel, né? Eu destaco muito a experiência que o Medel tem, um cara vitorioso, já ganhou 2 Copas Américas com o Chile, então eu acho que eu continuaria, apesar da idade, com o Medel. Eu acho que o Medel deve sim continuar aqui no Vasco, tranquilo? Eu destaco aqui o Capasso também, né, aquele zagueiro que a gente esperou demais no começo do ano, cara. O torcedor vascaíno teve muita paciência e quando ele chegou, talvez ele não tenha apresentado o futebol que a gente estava esperando, né? Eu acho que o Capasso, minimamente, ele tem um ponto forte, que é a bola aérea, mas tirando isso, é um zagueiro lento, um zagueiro que não sabe sair com a bola. Então, cara, no meu ponto de vista, o Capasso não deveria ficar no Vasco para o ano que vem. Aqui o House, cara, é um terceiro reserva, é até difícil falar dele, não tem muito o que falar. Então, pra mim, eu acho que ele pode agregar no banco, é um terceiro reserva. Dificilmente o reserva tem oportunidade, né? Que no caso é o Ivan. Imagina o terceiro reserva. Então, pra mim, o House nem fede, nem cheira, tranquilo? Robson Bambu, cara, pra mim também é rua e fora. Apesar de o Robson Bambu, em determinado momento, ter ajudado a gente um pouco, né? Quando ele foi puxado ali pro lado direito, eu acho que ele deu um gásinho pro Vasco, e o Vasco tava sofrendo demais com o Puma, né? Como eu já falei pra vocês, mas definitivamente não é um defensor que tem que continuar no Vasco, cara. Definitivamente não. O Miranda, cara, não preciso nem falar, cara. O Miranda teve os seus problemas aqui no Vasco, né? Naquela questão do doping, que ele ficou um ano sem jogar. Mas, cara, tecnicamente é um zagueiro muito abaixo. É um zagueiro que, às vezes, parece que se desliga do jogo, sabe? Então, Miranda, cara, toda a sorte do mundo pra você, mas eu não gostaria de ver Miranda aqui no Vasco, cara. E eu não tenho essa opinião de, o cara veio da base, tem que ter pena. Não, pra mim, Miranda, tchau. O jogador que mais me irritou, eu acho que esse foi o jogador que mais me irritou nesse ano, com a camisa do Vasco, cara. O Zé Vitor. Zé Vitor, que falhou contra o Atlético Paranaense, né? O Zé Vitor que deu esporro no Verratti, cara. Sendo que o Verratti foi um dos jogadores mais importantes do Vasco nesse ano. O Zé Vitor dando esporro no Verratti. O Zé Vitor que falhou contra o Goiás, deixando o Matheus Babi subir com tranquilidade. Então, cara, pra mim o Zé Vitor é rua, tchau e nunca mais volte. Riquelme, lateral franzino, né? Lateral esquerdo franzino. Quando ele apareceu ali, a gente tinha, vamos dizer assim, muita esperança com ele. Mas definitivamente, cara, não é um lateral
de Série A, cara. Definitivamente não. É um jogador que fisicamente, saiu uma foto dele recente, ele não evolui, o cara continua com físico de criança, cara. Então, com todo respeito, já deu. Paulo Henrique, né, foi uma grata surpresa pro torcedor vascaíno. Apareceu ali no começo, na metade do ano, né, se eu não me engano, um pouco antes da metade do ano, o Vasco contratou ele junto ao Atlético Mineiro, né? O Paulo Henrique não tinha muitas oportunidades, mas o Ramon Dias, quando decidiu colocar ele em campo, ele ajudou muito a gente, né? Ajudou com gols, ajudou com cruzamento, fez o cruzamento agora pro Serginho, fez aquele gol contra o Botafogo. Então o Paulo Henrique, pra mim, fica, e no meu ponto de vista, ele é titular. Eu acho que o Paulo Henrique é um lateral que vai crescer muito no futebol brasileiro. Aqui no meio campo, né, o De Luca, que veio do Bahia, mas teve uma lesão muito séria, praticamente não jogou. Então, cara, é um jogador que eu acho que dá pra gente dispensar e trazer outro jogador pra jogar no lugar. A gente tem o Jair, né, que nesse último jogo contra o Bragantino fez uma boa partida, né. Eu acho que o Jair é um jogador que ele pode evoluir. Eu até tava conversando com a galera da live, né, eu acho que o Jair, cara, ele sofreu demais com o momento que o Vasco estava vivendo, sabe? Jair, um meio campo que é acostumado a brigar por títulos ali com o Atlético Mineiro, sabe? Jogar essa pressão de zona de rebaixamento, cara, definitivamente não é fácil. O Payet, cara, pra mim, eu não coloquei ele como titular, mas ele pode sim virar verde já no começo do ano, né? Eu acho que o Payet ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, talvez a parte física ele tenha que melhorar um pouco, mas desses jogadores aqui, eu acho que é o jogador que eu tenho mais expectativa para o ano que vem. Eu acho que com certeza ele deve continuar. Por enquanto eu deixo ele no banco, né? Mas para ele virar verde é um passo. Tranquilo. Paulinho Paula também, eu acho que é um jogador que oscilou muito esse ano. Do meio campo ali do trio, eu acho que ele foi o que oscilou mais por cima, né? Mas também, quando ele teve aquele problema no ombro, cara, ele caiu demais. Mas eu acho que o Paulinho Paula, ele deve agregar assim no banco. Quem sabe ele não pode virar titular. Acho que o Praxedes não vale a pena, muito pelo valor, né? O Bragantino tá cobrando, se eu não me engano, 25 milhões pelo Praxedes. Eu não continuaria, se eu fosse diretor de futebol, eu não contrataria, aliás, o Praxedes, vamos dizer assim. E a gente sabe que, segundo informações, né, Ramon Dias quer que o jogador continue, então vamos ver o que vai acontecer, mas no meu ponto de vista eu não continuaria com o Praxedes. Zé Gabriel é um jogador que eu acho que no fim das contas foi muito positivo pro Vasco. A gente lembra que o Zé Gabriel, ele veio naquela troca, né? A gente mandou o Bruno Gomes pro Internacional e a gente ficou com o Zé Gabriel no momento de baixa. Esse ano, cara, ele começou a dar a vida, cara. Eu acho que esse foi um momento chave pro Zé Gabriel, ele começou a entrar dentro de campo com uma raça, ele começou a suar sangue, cara, e isso é muito importante, ainda mais pra aquela posição dele ali na frente da defesa, né? Então eu acho que o Zé Gabriel agrega assim no banco. Eu não coloco ele ainda como titular absoluto, mas eu acho que ele agrega no banco sim, com certeza. Marlon Gomes, né, um jogador que também ele sofre muito com a lesão, mas é um jogador que eu acho que o torcedor no geral tem muita expectativa, sabe que ele tem habilidade, é um jogador que tem sua técnica. Matheus Cocão aqui, dos jogadores, a gente lembra, o Matheus Cocão veio da Série C, cara, veio do Náutico na Série C, mas o Matheus Cocão eu tava até falando na live, né, que eu sinto que ele tem habilidade, cara. Acho que pela idade dele, muito novo, acho que o Vasco é um jogador que pode deixar ali como, sabe, pô, deixa esse cara madurar, cara. Acho que o Matheus Cocão no futuro pode ser um jogador interessante, né? Cauã Barros foi o único jogador que eu coloquei pro Vasco emprestar, né? A gente lembra que o Cauã Barros em determinados momentos jogou bem com a camisa do Vasco, fez o gol contra o São Paulo, né, no primeiro turno lá no Morumbi, mas acho que o Cauã Barros deu uma queda, perdeu as oportunidades, muito pelo nosso trio ali de meio campo, né? Não dá muito espaço, não dá muita brecha para outros jogadores jogar. Então eu acho que o Cauã Barros vale a pena o Vasco emprestar e em um determinado momento a gente pegar de volta. Tranquilo? Esse vídeo vai ficar longo, hein? Eu tô correndo aqui, mas o vídeo vai ficar longo. Alex Teixeira, cara, eu critiquei muito o Alex Teixeira na live. Eu acho que é um jogador que ele tirou a cara. No momento onde o Vasco estava na pior situação de zona de rebaixamento, quem dava entrevista era o Léo Pelé, cara. Sendo que o Alex Teixeira, que é o cria nosso, Alex Teixeira que ganha um bom salário com a camisa do Vasco, sem sangue. Então, pra mim, cara, Alex Teixeira é rua. Sebastião Ferreira, a mesma coisa, teve muitas oportunidades. Eu destaco o jogo contra o Cruzeiro, né, que ele perdeu gols ali absurdos, cara. Ele perdeu gols absurdos, sabe? Que poderia ter dado mais tranquilidade pro Vasco. Então, Sebastião Ferreira, pode ir. É um cachorro que não morde. Gabriel Peck, pra mim, fica aí a titular. Teve esse ano números espetaculares, né? É um jogador que vem evoluindo a cada ano. Muitas vezes o torcedor pega no pé, mas eu acho que ele é um moleque, cara, que ele... Eu quero ver, eu até falei isso, cara, eu quero ver o Gabriel Peck com jogadores melhores ali do lado, sabe, um meio campo um pouco mais arrumado, um ponta no outro lado de melhor qualidade, sabe, porque, cara, eu senti que muitas das vezes esse ano tudo cai em cima do Gabriel Peck, a responsabilidade do Gabriel Peck tem que partir pra cima, isso, aquilo, então, cara, eu quero ver o Gabriel Peck com um time melhor. Orediano, cara, é um jogador que eu fiquei em cima do muro, hein, cara, Orediano que teve todo esse problema aí de enfaixar a mão, sei lá o que, engessar a mão, aliás, querendo
meio que perdeu o resto da temporada por causa disso, sendo que ele poderia ter feito outro procedimento, né, para ele continuar jogando. Então o Vasco gastou uma fortuna com o Herediano, é um jogador estranho. Ao mesmo tempo, eu não quero que ele saia, eu até falei sobre isso na live, eu não quero que o Herediano saia de mão beijada não, porque o Vasco gastou uma fortuna por ele, cara. Se for pra ficar, fica aqui no banco, mas, cara, que o Vasco ganhe pelo menos algum dinheiro com esse cara, porque a gente gastou uma nota. Figueiredo não dá, Figueiredo teve oportunidade esse ano, mas também não conseguiu abraçar, né? Ali eu destaco o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele perdeu 2 gols de cabeça. Então, cara, o Figueiredo ano passado na Série B fez uma boa Série B, mas de Série A esse ano muito abaixo, é um jogador que eu acho que não vai agregar muito ao Vasco nas próximas temporadas. O Eric Marcos também é um jogador que apareceu bem, cara, o Eric Marcos, só que ele teve uma lesão também, né, infelizmente, no momento onde ele tava crescendo ali no campeonato, né, então eu acho que o Eric Marcos é um jogador que sim, ele agrega no banco, eu acho que ele deveria continuar. O Rossi eu coloquei vermelho, Rui fora, eu acho que o Rossi teve um momento espetacular com a camisa do Vasco, foi ali naqueles jogos contra a Fluminense, no jogo contra o Coritiba, que a gente ganhou de 5-1, mas o Rocha logo após ele teve uma lesão de novo, e quando ele voltou, ele já não voltou jogando bem, fez aquele pênalti contra o Cruzeiro, então pra mim Rossi já deu. O Serginho desses jogadores é o Rui fora, assim que a gente fica meio triste, né, mas não dá pra ficar no Vasco, né, mas a gente agradece muito ao Serginho, principalmente o gol que ele fez contra o Atlético Mineiro, o gol que ele fez contra o Bragantino, então o Serginho, cara, foi aquele, vamos dizer assim, foi a joia que a gente teve esse ano, aquela joia de brilhou e apagou, sabe, então Serginho, toda sorte do mundo pra você, mas no meu ponto de vista não dá pra continuar no Vasco não. Ryan, uma grande expectativa que a gente tem pro ano que vem, esse ano ele foi muito preservado, ficou muito claro isso, né, eu acho que o Vasco fez bem, porque poderia queimar o jogador, mas Ryan eu acho que ano que vem vai vir com tudo, hein, mas por enquanto é banco, né. E o Verratti, eu não tenho nem o que falar, o nosso pirata jogou muito bem esse ano e ajudou muito a gente nessa permanência na Série A. Então, rapaziada, ficou um pouco longo, mas eu tentei ser um pouco mais enxuto aqui. Se vocês quiserem ver minhas opiniões completas, vocês entram na live lá, que foi bem legal, tranquilo? Rapaziada, mais uma vez eu peço, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixe o like aí também e escreva a sua opinião. Se inscreva no canal, like, escreva a sua opinião e com respeito, né? Cada um com sua opinião, tranquilo? Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis.